Pedaços de carne humana sendo cozidos dentro de uma panela de pressão. Baldes cheios de carnes que serviriam de alimentos para os cães. 2 pernas humanas no chão da sala. Os detalhes do terrível assassinato de Sarasvati Vadia, de 32 anos, por seu companheiro, causaram revolta e comoção em todo o país. Estranho e bizarro, mas aconteceu. Fique aqui comigo que eu vou contar para você os detalhes desse caso. Olá pessoal, eu sou a Magali, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui eu conto casos criminais reais que acontecem pelo mundo. Se você gosta desse tipo de informação, desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Também ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te sinaliza. E se possível, deixa um like. Pessoal, dá tanto trabalho fazer pesquisar caso, então vou ficar muito feliz se vocês deixarem um like, se deixar um comentário, deixar um emoji, que aí isso vai dar um engajamento aqui no canal e eu fico mais animada para procurar casos novos para vocês, tá bom? Então, deixa de enrolação e vamos ao caso de hoje. Início da noite de 7 de junho de 2023. Quarta-feira, na cidade de Mumbai, na Índia. No prédio de apartamentos de classe média, um vizinho incomodado com o mau cheiro que vinha do apartamento 707 resolve ir lá e perguntar o que estava acontecendo. A princípio ele bateu, não houve resposta, mas dava para ele perceber que havia gente no interior do apartamento, pois ele ouvia sons de borrifador, como se alguém tivesse borrifando dentro do apartamento para melhorar o cheiro. Logo em seguida, a porta foi aberta. Depois de alguns minutos, o morador do apartamento, Manoj Chani, de 56 anos, abre a porta. Ele parecia nervoso e quando o vizinho, já muito irritado, perguntou como ele conseguia viver num mau cheiro insuportável daquele, ele simplesmente pediu licença e passou com um saco preto de plástico, dizendo que estava saindo e que retornaria às 10h30 da noite. Em resposta à pergunta do vizinho, ele simplesmente disse que poderia ser um rato morto e que ele ia cuidar disso quando voltasse. O vizinho ficou muito chateado. O mau cheiro já durava 2 dias. Além do fato de achar esse comportamento muito estranho para alguém que a vizinhança já considerava estranho. O Manoj Chani morava com a esposa naquele prédio há mais de 3 anos. E eles mantinham um estilo de vida muito discreto e não interagiam com os outros vizinhos. Os vizinhos não sabiam nem mesmo o nome e haviam colocado o apelido do Senhor Olá, pois essa era a única frase que ouviam dele. Então, o vizinho, suspeitando que havia algo errado no apartamento, chamou a polícia. Uma equipe da delegacia da cidade logo chegou ao apartamento. O vizinho relatou aos policiais suas suspeitas. Os policiais bateram na porta, mas como ninguém abriu, eles decidiram arrombar, pois o cheiro estava por todo o andar. E ao abrir a porta, eles ficaram estarrecidos com a cena grotesca que surgiu diante deles. Jogadas no canto da sala, 2 pernas à primeira vista identificadas como femininas, já em estado avançado de decomposição. Em cima do balcão que separava a sala da cozinha, eles encontraram um cabelo comprido, intacto, cortado com couro cabeludo. E no chão da cozinha, a polícia encontrou 3 baldes com cerca de 30 pedaços de carne humana, cortados muito pequenos. Tão pequeno que era impossível saber de qual parte do corpo pertenciam e estavam misturadas a sangue. Os policiais perceberam que no fogão havia uma panela de pressão que ainda estava quente e dentro dela havia pedaços de carne da vítima. Moscas voavam pelo apartamento. A polícia encontrou uma serra elétrica, dessas usadas para cortar árvore, no chão da cozinha, e uma tesoura de podar galho, ambas sujas de sangue. Essas seriam as armas que Osani Majov usou para cortar e picotar o corpo, provavelmente de sua companheira Sarasvati Vaidya, na sala de estar. No apartamento ainda foram encontrados sacolas plásticas pretas que ele usava para descartar
parte do corpo e muitas latas de purificadores de ar que ele usava para esconder o mau cheiro. A polícia também encontrou no apartamento um quadro de giz com anotações de matemática, cadernos e materiais escolares. A polícia ficou no apartamento aguardando o Shane para prendê-lo e já passava das 10 da noite quando ele entrou no prédio. Assim que ele viu a polícia, ele tentou escapar pelo elevador, mas foi contido pelos moradores e preso. Não há muitas informações a respeito da infância da Sarasvati Vaidya, mas sabe-se que a mãe dela morreu quando ela era muito pequena e ela ficou com mais 3 irmãs sob os cuidados do pai. No entanto, não se sabe o motivo, mas o pai logo abandonou as filhas num orfanato e foi embora. Elas moravam no orfanato até completar 18 anos. Quando a Sarasvati saiu do orfanato, ela foi morar com parentes na cidade de Mumbai. Ela havia abandonado os estudos e agora estava pensando em retomar. Shane Manoj, assim como a Sarasvati, era órfão e foi criado por um tio. Desde muito novo, ele era esforçado, um rapaz quieto, trabalhador e estudioso. Ele se formou na área de tecnologia da informação e mais tarde investiu e montou uma loja de ração. Por ele ser um pouco tímido, ele tinha dificuldades em se relacionar com as pessoas. Aos 40 anos, ele ainda não havia tido nenhum relacionamento sério e isso o deixava um pouco preocupado. Shane Manoj e Sarasvati Vaidya se conheceram em 2014. Um dia, ela na época com 23 anos, foi à loja de ração do Shane, que estava na época com 47 anos, comprar ração para o cachorro da casa. O Shane a atendeu e achou a jovem muito simpática e eles iniciaram uma amizade. Ela costumava ir todos os dias à loja de ração e eles conversavam sobre suas vidas. O Shane desenvolveu um sentimento pela Sarasvati. A diferença de 24 anos de idade não foi um impedimento para essa amizade e em pouco tempo virar um namoro. E logo ela foi morar no apartamento dele. Eles estavam juntos já haviam 9 anos e sendo os últimos 3 anos naquele apartamento. Aparentemente, todos os vizinhos os viam como um casal normal, um tanto quanto quieto, mas normal. Em seu depoimento, Shane apresentou versões contraditórias à polícia. Inicialmente alegou que na manhã de 3 de junho de 2023, ao chegar em casa, ele encontrou o corpo da companheira caído no chão, após ela ter ingerido uma alta dose de veneno. Ao descobrir o seu corpo sem vida, ele ficou com muito medo de ser acusado de assassinato e tomou a decisão de se desfazer do corpo. Na primeira versão que ele deu à polícia, ele disse que a loja de ração não ia bem e que eles discutiam frequentemente sobre os gastos porque ela não trabalhava. Além disso, as discussões ficaram mais frequentes entre ele porque a Sarasvati era muito possessiva e ciumenta e ficava todo o tempo checando o celular dele, e isso sempre acabava em discussões. Ele disse que apesar de serem casados, ele tinha para com ela o tratamento de um pai para com sua filha e que inclusive a estava ajudando com aulas de matemática, pois ela estava pensando em retomar os estudos. Disse também que nunca havia tido contato íntimo com a Sarasvati, pois ele é soropositivo e que fazia uso de remédios desde 2008, quando recebeu o diagnóstico de HIV. No dia seguinte, ele mudou a versão e confessou ter matado a esposa. Disse que se casou com ela no templo Tungarashra, em Vasai, há alguns anos, e que manteve isso em segredo devido à diferença de idade que havia entre os dois. Nessa versão, ele mantém a parte que disse que a Sarasvati era uma mulher muito possessiva e ciumenta e que checava o celular dele a todo instante, o acusando de estar com outras mulheres, e disse que no dia do crime, ela descobriu mensagem de outras mulheres no celular dele e que isso teria dado início a uma briga e ela veio atacá-lo com uma faca e ele, para se defender, a atacou e isso acabou por feri-la mortalmente. Depois de cometer o crime, ele disse que foi uma loja de ferragens e comprou uma serra elétrica e uma tesoura, tipo de cortar árvore, e com isso esquartejou o corpo da esposa. Ele disse que nessa operação de separar partes do corpo, a corrente da serra se partiu e ele precisou retornar à loja para consertá-la. Essa informação foi confirmada pela polícia, que foi até lá para checar.
Ao checar o telefone dele, a polícia descobriu troca de mensagem de textos de conteúdo íntimo dele com outras mulheres. A polícia ficou surpresa ao encontrar também uma foto do corpo da Sarasvati tirada logo após ele tê-la matado. Ao ser questionado o porquê de haver tirado a fotografia, ele apenas ficou em silêncio. Porém, logo depois dele ter dado essa segunda versão, ele voltou atrás, pois ele disse que foi forçado a confessar porque bateram muito nele, mas que a primeira versão de que ela havia ingerido veneno e ele a encontrou morta era verdadeira. Porém, essa versão não se sustentava, pois não foi encontrado vestígios de veneno nos restos mortais da Sarasvati. A polícia trabalha com a versão de que Shane deu fim à vida da sua esposa após ela ter descoberto a mensagem dele com outras mulheres no celular. Bem, pessoal, esse foi o caso de hoje. Não tem muitas informações sobre o julgamento dele, se teve alguma sentença, mas até onde eu vi, ele continua detido. E assim que tiver alguma atualização, eu conto aqui pra vocês, tá bom? Vejo vocês depois. Tchauzinho!